Tá me escutando aí, Eduardo? Deixa eu ver se eu te desbloqueio o teu áudio aqui. Vamos lá. Ver se eu te escuto. Fala comigo, ver se eu te escuto. Oi, tá me escutando agora? Ah, agora sim. Oh. Primeiramente, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente pela televisão, pela internet. Prazer é meu. E aí, como estamos por aí? Tudo Essa bem, quarentena graças a louca. Deus. Ah, quarentena é fogo, né, cara? Você fala da onde, Eduardo? Você mora onde? Travou. Tá me ouvindo, Eduardo? Caiu. Não tava te Aí. escutando mais, não. Quando você ia falar de onde você falava, sumiu tudo. De onde Ah, você mora. tá. Não, sou. Deixa eu só acender a luz aqui. Melhorou um pouco? Melhorou. Para te ver bem. Então, beleza. Você fala da onde? Curitiba, jovem. E aí, tá muito enclausurado aí? Cara, até que não, porque eu tenho trabalhado, né? Não fiquei de quarentena. Eu Fiquei, também tô nessa daí. Eu tô fiquei nessa. trabalhando, mas trabalhei um horário mais flexível. Eu tenho um estacionamento no centro aqui de Curitiba Uhum. e, cara, infelizmente eu não pude fechar as portas, né? Porque meus clientes, teve vários clientes que precisavam utilizar o estacionamento para que as empresas estavam obrigando ainda a trabalhar, né? Então eu tinha que estar lá para prestar serviço para esse pessoal. Eu fiquei uns 5 dias em casa, a pedido da minha mulher. E aí depois voltei a atender. Eu tenho uns clientes fixos aí de manutenção de passeio, essas coisas. E como eu suspeitava, né, até antecipou um pouco, a galera tá começando a entrar em pânico com os cachorros dentro de casa. Sim, E aí, hoje eu acho que eu atendi 5 pessoas, amanhã tem 6 presencialmente, além da galera online. Então, assim, eu tá consegui, corrido. eu consegui condensar, porque assim, minha filha não está em aula, né? Minha esposa está trabalhando de casa. A Sim. gente, a família dela tem uma casa de praia aqui perto do Rio, Aham. para um apartamento, né? Ficar no apartamento, ficar numa casa gigante com piscina, pula-pula, não sei o quê. Ela ficou por lá. Aí fiquei aqui, voltei na segunda noite, vou ficar amanhã, eu subo de novo, na segunda eu volto de novo. Tô fazendo assim, porque ela tá ficando doida dentro de casa e lá tem empregada ainda, que a gente não tem nem empregada. Lá tem uma empregada ainda para fazer comida e tal, então ela tá, ó. Ela Tá, falou, vai embora, vai embora, vai tá embora. no, Ficou lá sem carro, ficou sem tá carro. no, Ela, pode ir embora, vai embora, pode tá no ir. céu. A menina tá no céu. Mas ela tá reclamando. Ela falou, porra, minha filha fica pedindo um monte de coisa e eu não consigo focar aqui no meu trabalho e tal. Eu falei, melhor aí do que aqui no apartamento fechado, vendo entrar e sair o dia todo. Mas conta para mim um pouco aí do seu cachorro. Conta para mim aí como é que tá indo em casa aí. Ih, tá travando direto.
Travou de novo. Agora você voltou. A internet está bem complicada aqui, está oscilando bastante. Mas eu vou Tô mudar. esperando. Tipo, conta pra mim como é que tá aí a vida com o seu cãozinho. Me conta um pouco dele aí. Então, eu tenho uma Spitz alemão de 2 anos, fez agora em janeiro 2 anos, vai fazer 3 em janeiro que vem. E, cara, ela é bem querida, bem tranquila, assim, mas mora em condomínio, sabe? Deu uma travada de novo. Tá a energia desse computador aqui, senão. Aí, beleza. Aí você mora. Ela é boa. Eu Melhorou? escutei a parte que ela é bem boazinha e depois escutei um que você mora em condomínio. Então, ela é bem boazinha. A gente mora num condomínio fechado aqui em Curitiba e ela fica muito tempo na janela, vendo o pessoal na rua e tal, principalmente quando eu saio de casa. E passa gente, ela late na janela, pula na janela e corre lá na garagem para pular no portão. Tá? É o portão de ferro, sabe? Ela pula e corre, sai correndo e pula no portão. Eu até coloquei umas madeiras assim agora, impedindo que ela pule no portão para ela não se machucar, sabe? Uhum. E, então, mas mesmo assim, ela sai lá da janela, desce um andar e vai na garagem assim e fica latindo lá embaixo para as pessoas que ficam passando na rua. Isso é uma coisa só que mais incomoda assim a gente é essa questão mais pela saúde dela, assim, de se machucar e tal. Não pelos latidos, porque assim o latido não chega a incomodar muito. Mas que Ela faz isso mais? quando você está em casa também ou só quando você está na rua? Não, faz o dia inteiro eu estando em casa ou não estando em casa. Agora, por exemplo, ela está ali na janela lá olhando o movimento. Tá. Pergunta importante. Vocês têm o hábito de passear com ela? Tenho pelo menos uma vez por dia no final da tarde eu passei com ela. E ela, quando está na coleira, ela fica agitada também? Ela fica agitada quando tem outros cachorros na rua ou os cachorros que ficam também na janela das outras casas latindo para ela, ela tem reatividade, né? Tá. Dorme com vocês no quarto? Dorme no mesmo quarto ou na caminha dela. Ela não dorme na nossa cama. Nunca dormiu na cama, sabe? Ela desde quando a gente trouxe ela para casa, ela sempre dormiu na caminha dela só que sempre foi no quarto, né? Porque quando a gente trouxe ela para cá, a gente prendia ela na garagem e ela ficava horror a noite inteira. Aí tinha muita reclamação de vizinho, a gente não conseguia dormir direito e tal. Aí acabamos ficando com dó e liberamos ela para dormir lá em cima, no quarto, né? Tá. Xixi, cocô, ela erra, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Que aí, de repente, mais para chamar atenção, né? Não tô te escutando, não. Dela. Não tá? Alô, oi. Alô. Escutei só o xixi e cocô a cada 6 meses, só para você ter ideia. Foi onde parou para mim aqui. Então ela faz o xixi, cocô, certinho. De vez em quando, a cada 6 meses, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ela erra o xixi, faz um xixi aqui no tapete da cozinha. Tanto que a gente nem tem muito tapete em casa. A gente tem a passadeira na cozinha, tem um tapete no quarto da nossa neném, que eu tô com uma neném de 5 meses. Tá? Mas também a questão da aquisição do curso também é mais para ela se dá super bem, fica lambendo o neném, eu tô brincando com o neném e brincando com ela junto ao mesmo tempo, dou atenção para as duas.
Ela é bem carinhosa também com a neném, sem problema nenhum. O rabo do Spitz está sempre para cima, né? Mas ela não demonstra nada assim de que vá fazer alguma coisa para a neném, assim, sempre lambendo a neném e tudo mais. Mas é a questão, né? Aprender como é que se deve lidar com o cachorro, o que é certo, o que é errado. A gente sempre teve cachorro, mas quando morava num outro apartamento, o outro cachorro dormia na cozinha sem problema. Travou? Travou. Tá Que falando do outro cachorro. Falei, tá se dando super bem com a sua filha, tá indo tudo bem, graças a Deus, brincando, você tá dando atenção para as duas. Aí você falou que no outro apartamento, que você comprou o curso na intenção de educar certo, e que no outro apartamento você tinha um outro cachorro, mas que era, aí você ia contar como é que era a história do outro cachorro. Acho que foi isso. O outro cachorro já tinha vindo de uma outra casa, que daí quando eu morava com a minha mãe, e esse cachorro sempre dormiu afastado, nunca dormiu no quarto, sabe? Então não teve problema. Aí só a questão com ela, assim, que ela dorme no quarto, e agora a questão do neném tá pequeno, eu tô receoso de tirar ela do quarto, com medo que ela fique chorando e acorde o neném, porque o neném tá dormindo muito bem à noite. O neném dorme das 10h30, 11 horas até as 7 horas da manhã. Então, estou um pouco receoso de separar ela do quarto nesse exato momento para não afetar o sono do neném. Tá. Perguntas importantes. Castrada, não? Não. Tá. Vamos lá, só a questão do bebê, só para eu poder abordar isso, depois a gente fala do latido. Tá. A questão do bebê é muito importante porque eu tenho uma experiência muito, muito grande com convívio de bebês e com os cães, né? E o que geralmente causa algum tipo de problema é previamente os primeiros meses que não está acontecendo. Ótimo, tá indo tudo bem, a gente precisa que continue bem. Lembrando que a gente vai... Só pode falar. quando a Simone é minha esposa, quando ela estava grávida, a gente puxava ela ficava na barriga da Simone e tal. E quando o neném nasceu, que a gente foi para a maternidade, eu já trouxe roupinha dela, deixei com ela a roupinha, ela ficou cheirando. Aí quando a gente trouxe a neném para casa, a gente apresentou ela para neném, tentando fazer o certo, sei lá, né? Então a gente apresentou ela, a cachorra, para neném, fazia ela cheirar as roupinhas toda hora, fazia ela cheirar a neném, ela dava lambida, às vezes não deixava dar uma lambidinha, só lambeu o pé. Então essa foi a nossa metodologia que a gente utilizou quando a gente trouxe a neném para casa. Tá. O que acontece? A preocupação agora, só para te adiantar, porque provavelmente você ainda não vai estar mais no curso nessa época, é o seguinte. A criança começa na fase do engatinhar, tá? E na fase muito tátil. É muito importante que você entenda que, por mais que a sua cadela aceite, às vezes, puxar algum pelo, em determinados momentos ela se estressa se a criança ficar puxando o tempo todo. Já teve alguns casos que eu atendi. Tá conseguindo escutar? Você conseguiu escutar? Tá. Alguns casos que eu atendi, os donos, por achar que o cachorro não estava ligando no primeiro momento, deixavam a criança fazer de gato e sapato, o cachorro puxar pelo, puxar a orelha e tudo. E aí, às vezes, já teve casos do cachorro dar uma rosnada para a criança depois de 3, 4 meses. O que eu quero dizer é que é importante também você conseguir impor algum tipo de limite com a criança nessa fase e também com o cão. Porque até aí está tudo certo, você fez as condutas corretas. Talvez eu não tivesse apresentado dessa forma, que vários cachorros atacam as crianças quando apresentam dessa forma, mas deu tudo certo, está tudo bem. Agora, a preocupação maior é manter o que você está mantendo, opções de carinho para os dois,
e entender realmente que tá tudo bem a sua cachorra, às vezes, não ficar aceitando a criança puxar o pelo dela 50 vezes por dia. Então, assim, é ter essa preocupação de quando a câmera desconectou. Peraí que voltou. Não tinha acontecido isso, não. Tranquilo, tô te escutando. A câmera não... Primeira vez que acontece isso. Tem que saber. Voltou. Vai voltar. E Aí, aí, voltou. e aí é importante a gente ter essa preocupação e esse entendimento realmente para a gente impor algum tipo de limite. Tirando isso, agora é só alegria. Agora a questão do latido. Tem alguns motivos para esse tipo de comportamento, tá? Muitos motivos, eu vou te explicar detalhadamente e te falar das alternativas que eu acho que são viáveis para serem feitas de uma forma bem tranquila. Seria o quê? Número 1, seria muito importante que a gente realmente pensasse na questão de tirar do quarto, mas não da forma que você pensou. Por quê? A presença no quarto, ainda mais com um membro novo da família, acaba gerando muito territorialismo e proteção. Ela Sim. está achando que ela é a pitbull da casa, que ela tem que proteger todo mundo, né? E é normal esse comportamento. Só que, de certa forma, Claro. esse comportamento acaba te preocupando fisicamente e assustando um pouco também o bebê daqui a pouco, que vai ficar uma coisa meio intensa demais. Qual o protocolo que eu estou adotando, que eu adoto sempre para poder tirar o cachorro do quarto de forma tranquila? Que também é muito importante para o seu cachorro em especial. A gente, com pandemia ou sem pandemia, a gente se perde na hora que a gente não entende que o cachorro realmente precisa passar alguns momentos do dia separado da gente. Que o animal precisa aprender a se divertir sozinho e se entreter sozinho, para evitar essa demanda muito grande de atenção, né? Porque esse latido pode ser sim um comportamento dela, mas também pode ter virado uma forma de chamar atenção, como eu atendi uns 2 casos ontem. Então, assim, como é que geralmente eu começo? Eu brinco bastante, né? Eu dou alimento, né? Brinco bastante e vou lá e pego sua cadelinha e deixo ela na sua cozinha fechada, por exemplo, num outro quarto que você tem. E nessa hora que eu deixo fechado, eu coloco um brinquedo desses recheados que eu estou sugerindo direto no Instagram, molhar brinquedo com caldo de carne, caldo de frango, né? Faz uma carnezinha, salva o caldo e molha no brinquedo, para poder a sua cadela entender que ficar separado é uma coisa boa. Eu A tenho gente feito, pode falar. eu segui as suas lives que você fez lá na semana lá do meu Filipão. E eu tenho feito com a garrafa PET, Petisco? com o petisco. Eu Ótimo. tenho aprendido ela de vez em quando lá na garagem, 1 hora, 7 horas, dependendo do dia. Aí eu chego do passeio, eu deixo ela às vezes um pouco, 1 hora, uns 40 minutos presa com a garrafa com petisco. Tá. Com alguns. Muito importante você entender, porque assim, hoje a garagem é uma área é uma zona de guerra, né? Então, assim, não sei se seria extremamente interessante a gente fazer dessa situação de ficar na garagem uma coisa para a gente colocar ela, porque ela vai proteger mais ainda, vai bater no portão, né? Então, a minha intenção seria, eu vi que a sua cozinha é aberta, mas tentar, às vezes, botar uma barreira na cozinha. Eu não queria que ela tivesse acesso à garagem nesses momentos. Porque eu também não quero. Por quê? A expectativa é que quando você deixa separado, ela chore. Eu costumo falar Não que. chora. Não chora, não? Que bom. É difícil ela chorar. Não. Na porta e fica esperando deitada.
Tá. Digamos, na garagem, quando acaba os petiscos de dentro da garrafa, ela para na porta e fica deitada e não late, não chora. Tá. Isso é interessante porque esse territorialismo, essa proteção, ela é uma coisa muito instintiva do cachorro e foi potencializada pela proximidade muito grande. Então, a gente precisa, de alguma forma, tornar a parte interna da sua casa mais interessante que a externa. Esse é um ponto importante. A gente precisa, de alguma forma, criar algum entretenimento interno e bloquear a janela para ela começar a perder esse vício que ela tem de fofocar na janela e querer resolver, né? Então, assim, é um combo de situações. O que acontece? Na minha opinião, se ela faz essa coisa do latido de forma muito intensa e frequente, esse passeio 2 vezes por dia, uma vez por dia, está sendo um pouco insuficiente. Ela está ficando com muita energia canalizada e aí ela está descendo voado, vai lá, bate no portão, volta, porque assim, tem muitos adestradores que falam, acho que até o César Miller fala isso, cão cansado é cão feliz, né? E assim, primeiro ponto importante que a gente precisa diminuir o nível de energia dela, que você pode alcançar isso com mais passeios, você pode alcançar isso por optar por não alimentar mais ela no pote de ração e alimentar ela dentro da garrafa PET, para gerar um gasto de energia mais mental para tirar a ração dali de dentro. Pode falar. Eu já tentei alimentar ela na garrafa PET. Ela, quando eu saio de casa, de manhã, se eu der na garrafa PET, tem dias que eu volto para casa às 5h30, 6 horas, ainda tem ração. Tá, seria muito importante que a sua esposa ou alguém da sua casa te ajudasse nisso. De que forma? Você sai e coloca. Deu 30 minutos, se ela não tocou na garrafa, você vai recolher a garrafa. Igual a gente faz com a alimentação, entendeu, Eduardo? Porque sim, a alimentação, eu adotei esse método no pote, agora ela tem comida. Eu coloco a ração, ela come. Antes eu colocava a ração, ela ficava sentada do lado do pote de ração, olhando o pote da ração, às vezes comia, às vezes não comia. Porque a intenção da gente botar na garrafa é a mesma, tipo, a gente está dando oportunidade para ela. Porque assim, se você botar de manhã meia hora a garrafa e ela de noite ver a garrafa de novo, só às 6 horas da tarde, ela vai estar enlouquecida de fome. Ela vai começar a respeitar também como a gente faz com pote de ração, entendeu? Entendi. Show. Vou dar uma travada aqui de novo. Aí o que acontece? Quais são as nossas alternativas? Sempre. Tentar fazer primeiro nossa parte, que seria o quê? Aumentar o gasto de energia associado com o enriquecimento melhor, que seria a garrafa, igual você está fazendo, e no meio da tarde a sua esposa abrisse lá a geladeira, pegasse um osso que estava molhado no caldo de carne, pegasse um Kong, alguma coisa, para jogar para ela também, para ter esse entretenimento. Ótimo. A outra opção muito importante. A gente pode fazer um treino, sei que você está na vida corrida, que a gente chama de desensibilização. Sim. Você ir lá para a garagem, ficar com ela na coleira num horário de pico, que passa um monte de gente, e aí ela latiu, você não faz nada, primeiro você começa a fazer os comandos. Senta, tudo, tal, e ela vai ficar olhando para você. Você pode até fazer um caminho lá fora, né? Pegar alguma coisa e levar para fora. E aí eu quero desensibilizar. Vai passar os cachorros na rua, eu quero que ela, se ela latir, você não fala nada. Se ela não latir, você bonifica. Eu quero que o estímulo continue acontecendo, por quê? Você vai fazer o comando umas 10 vezes antes. O que vai fazer? Ela vai ficar, tipo, focada em você. E aí vai passar o cachorro, ela vai tentar. Se ela for, você puxa a coleira. Não. Ela já vai ter algum tipo de desconforto. Se ela não for, você bonifica. O que eu quero mostrar para ela? Eu quero banalizar o estímulo. Quero que as pessoas passem, vão e voltam, para poder ela desassociar essa necessidade dela descer correndo para ir proteger o portão. Então, assim, uma das formas da gente resolver, sem ser de forma aversiva ainda, que eu vou te explicar uma forma aversiva, seria realmente
banalizar o estímulo, ir para a hora de pico no portão, e os cachorros passarem direto, ela vai latir, vai latir, vai latir, vai latindo. Uma hora que ela não estiver latindo, você, muito bem, filha, faz festa só quando ela não estiver latindo. Ela vai falar, putz, não latir é muito melhor para mim do que latir. O cara conseguiu oferecer essa analogia na cabeça dela. E o ponto de caminho é realmente para poder ela direcionar, porque ela já sabe que lá ela ganha petisco. Então, ela vai ficar mais na caminha do querendo caçar as coisas. Esse é um ponto bem importante. Outra coisa que, nesse tempo que você conseguir se dedicar para fazer essa sensibilização, seria muito importante que você não permitisse ela ter acesso à janela e a descer para vir para o portão. É tipo o alcoólico anônimo, não passar na porta do bar. A gente quer eliminar os gatilhos disparadores do comportamento, que é essa visão da janela e a descida. Não é que a gente vai fugir do problema. Quero que o problema seja apresentado com um controle seu. Por isso que essa coisa de você treinar lá perto do portão os comandos básicos, entendeu? Porque Se eu colocar um adesivo, tipo um vinil na janela ali, preto, nessa faixa de 40 centímetros, 1 metro, pode ser interessante. tampando essa visão. Porque a casa tem 3 patamares, e no segundo patamar que ela tem a visão. Nos outros patamares ela não tem essa visão da rua. Pode ser bem interessante. Porque vai frustrar ela, entendeu, Eduardo? Entendi. Só que isso não inviabiliza ela dela latir por causa do cheiro e do barulho, entendeu? Sim. Ela vai escutar os barulhos e vai descer na garagem para fazer os latidos. Aí a gente Mas daí talvez eu diminua isso, porque daí ela vai ter que ficar sentada lá embaixo na garagem para ver esse movimento ou escutar esse movimento, porque ela vai perder o interesse de ficar naquela janela onde ela fica vendo o movimento. Ótimo. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante que eu não sei se você tem ainda, mas que provavelmente você vai ter que ter quando tiver o filho. Um bloqueio na escada para ela descer. Isso eu já estou pesquisando, mas é que a minha escada ela é bem larga, eu preciso daquelas que é retrátil, porque eu não Mas consigo... você, dado você ter um Spitz alemão, você pode botar um varal deitado, pode sim. botar alguma coisa. Por quê? Qual é a intenção? Entenda, tiramos da fofoqueira a visão. E aí, o que provavelmente aconteceu, você me corrija que estiver errado. Ela vai, olha e desce para latir. Aí, quando ela está latindo lá embaixo, você grita, para! Chega! Isso eu fiz bastante. Hoje em dia, no primeiro ano eu fiz bastante. Hoje já não faço mais, já cansei de chamar atenção. E aí o que acontece? Pode ter sido uma forma inteligente dela de conseguir atenção, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Se ela vai, tem o estímulo da janela, e aí ela bate de frente com uma barreira na escada, ela se frustra. Perde a vontade de ir lá embaixo, tipo, perde a graça dela ir lá embaixo fazer aquilo. Ela vai tentar descer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foda-se, não consigo mais fazer o que eu quero. E a gente viabilizou fisicamente ela. Sendo que a gente está tirando a visão da parte de baixo, a gente está tirando a oportunidade dela descer a escada correndo, é uma opção. E quando a gente tiver tempo, porque eu sei que a sua rotina está pesada, imagino também com o bebê em casa, família e tudo, você fazer um treino lá embaixo de sensibilização, que é a exposição demais do estímulo, e a gente conseguir capturar os comportamentos que a gente acha legal, que é quando ela está calma, a gente bonificar. É um conjunto de coisas. Ótimo. Aí a gente entra no que eu te falei sobre a questão da independência. A gente quer que ela passe 3, 4 episódios de 1 hora por dia separado de vocês. É importante para a rotina, para tudo, para poder, se a sua esposa quiser dormir à tarde, botar lá para fora do quarto e não tiver problema. É importante para a logística da casa, além da questão do coronavírus. Com a minha esposa, ela é bem tranquila, ela é muito grudada a mim.
Entendi. Com relação à minha esposa, se ela tirar a caminha do quarto durante o dia, deixar aqui embaixo ou qualquer outro lugar, ela não fica à sombra da minha esposa. A questão seria realmente, porque como a gente tem que fazer esse estímulo, né, de independência, a gente optar por um lugar que você não tenha que criar tantas barreiras. Então, às vezes, esses 3, 4 episódios de 1 hora, ela pode passar no andar de baixo, Entendi. sozinha, entendeu? Sim. É uma opção interessante também. Por quê? E que o banheiro dela também, o banheiro dela fica na garagem. Uhum. O tapetinho higiênico dela tem um banheiro na garagem, um banheiro de empregada, digamos assim. O tapetinho higiênico dela fica dentro do box do chuveiro, nesse banheiro lá na garagem. Porque a minha intenção seria o seguinte. Porque se eu bloquear ela aqui, digamos assim, aqui no andar da cozinha e que ela possa circular na cozinha e na garagem, ela vai provavelmente ficar lá na garagem olhando o portão para ver a E no bagunça. seu terceiro patamar, você tem alguma coisa? Você falou? Eu tenho um ático. Um sótão, né? Sótão, é É. isso. É isso? É isso? É porque tá. É muito fechado e tal, não? Não, é como se fosse um quarto. Que poderia ser uma opção também. Pode ser. Posso prender ela lá em cima e E deixar deixar ela. ela com um tapetinho lá em cima, esses 3, 4 episódios de 1 hora por dia. Não seria desinteressante, não. Porque o que acontece? A gente tem um caráter protetor. Tem. A gente tem um excesso de energia. Tem. A gente tem um caráter de chamar atenção. Tem também. A gente já tentou correção verbal. Sem solução. Mas é o que acontece? A gente passa o dia todo numa expectativa muito grande dela ficar de boa, sem latir, sem nada. Aí ela toca o rebu e na hora de dormir ela dorme no mesmo local. Uhum. Aí a gente vira meio que mulher de malandro. Eu gosto de Sim, fazer essa analogia que eu acho muito engraçado. Que é apanha, aquela que apanha, apanha, apanha e vai apanha dormir e junto. continua junto, né? Porque assim, se você for parar para pensar hoje, o que a sua cadela mais valoriza é o seu convívio físico. Para ela não faz falta correr na praia, comer filé mignon, encontrar as amigas, nada disso. Sim. Então, está sendo muito difícil da gente conseguir criar uma correção que seja efetiva. Uhum. E aí a gente fica meio... E aí, o que a gente pode fazer? Porque eu poderia te sugerir, por exemplo, uma correção à distância. Não é o meu carro-chefe hoje, mas funciona. Quero o quê? A gente pega uma garrafa de Nescau, uma lata de Nescau, esvazia ela, enche o fundo da lata uns 2 dedos de moeda, e toda vez que ela vai latir lá no portão, a gente segura a lata pela tampa e dá uma sacudida forte. Aí vai dar um som estridente, né? Geralmente eu sacudo e falo não. Não! Aí, ó. Ela toma um susto e para, porque vocês já devem ter cansado de falar não para ela quando ela faz isso, ela não escuta nada, fica, né, do mesmo jeito. Sim, Então aí ela não perde o foco dela, ela continua latindo. Por que eu estou te falando isso? Quando a gente usa a lata com moeda, a intenção é tentar dar força para o seu não. Eu quero que o seu não tenha força. Então, quando você sacode, ela toma um susto. Ao invés de você jogar aquela carga negativa gigantesca de não, 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 para, chega, chega, chega. Você simplesmente faz o barulho uma vez só e ela toma um susto e para. É uma opção bem interessante. Por quê? Depois de 4, 5 dias, quando você mostrar a lata para ela e falar não, ela já vai entender que está errado. E aí, quando tiver daqui uns 40 dias, toda vez que você falar não, ela vai lembrar do barulho e vai parar. É uma opção aversiva. Lembrando que se a gente não resolve esse problema de contato muito prolongado junto, daqui a pouco ela entra em conflito com a própria lata. Ela fala, foda-se esse barulho, quer saber não, você vai continuar latindo. Né? Mas eu acho que quando a gente deixar ela 3, 4 episódios de 1 hora religiosamente separado de vocês, ela já vai latir menos nesses 3, 4 episódios. Se a gente aumenta o enriquecimento ambiental quando vocês estão em casa, né? Foca a alimentação em coisas mais difíceis,
garrafa PET, ou a gente, tipo, bota um pouquinho de água, umedece a ração, amassa e bota dentro de um brinquedo. Qualquer coisa no gênero para ela passar o dia mais entretido. Se a gente aumenta o gasto de energia dela previamente a você ir trabalhar, a intenção é que a gente, como um todo, exerça uma disciplina muito maior do que ela está recebendo hoje. Além disso, um gasto de energia muito maior. O que a gente quer fazer é mostrar que dentro de casa é mais maneiro. Sim. Só que o que estava acontecendo? Na hora que você queria estimular a independência dela, você estava botando ela dentro do barzinho de novo, com o alcoólico anônimo dentro do bar. Então, ele fica lá olhando a garrafa de gin, a garrafa de gin, a garrafa de gin, a garrafa de gin, e fala, cara, eu vou beber, eu vou falhar, vou falhar, vou falhar. Então, assim, essa proximidade com a rua é muito... Essa coisa dela ficar vendo e tendo contato é uma tortura muito grande, entendeu? Entendi. Então, eu acho que, se fosse a minha casa, mesmo assim, se eu tivesse aí, e eu ia fazer o bloqueio na janela, igual você está falando, eu ia botar o bloqueio na escada, ela ia se ver perdida. E aí, se ela começasse a latir no segundo andar, eu ia pegar e ia botar ela presa de castigo durante uns 40 minutos, para ela começar a gerar uma consequência negativa para esse ato, entendeu? Que geralmente Entendi. o que eu faço é o seguinte, eu venho... Toda vez que ela fizer uma bagunça dessa, esse latido, eu vou lá e prendo ela no banheirinho, no quartinho. Não precisa não necessariamente ser no banheirinho. Precisa ser longe de onde você está e precisa que não seja onde ela consiga ver a rua. E aí, quando eu boto, né, quando eu boto de castigo, qual é a minha reação? Eu venho e falo, aí, tá de castigo. Não gostei, feia, e deixo preso. 30, 40 minutos. E aí, quando eu solto, o cachorro geralmente vem com uma cara danada que é o carro da mudança. Aquela cara do gato de bota, aqueles olhos bugalhados, pelo amor de Deus, me ajude. E aí, eu preciso que vocês fiquem os mesmos 30, 40 minutos sem interagir. Olha lá, a cara dele. Ela faz essa cara com certeza, já está fazendo aí. Essa cara que nunca vai passar fome na vida. Deixa eu tirar uma foto, que agora eu vou mexer a cabeça. Cadê o tio Perdiga? Vou fazer um stories aqui com ela fazendo isso também. Cadê o Perdiga? Cadê? Ela late também quando o interfone toca. Esse do interfone é maneiro, eu vou te passar. Tô Essa eu vi no teu consultoria aqui com o Eduardo aqui. Como é que é o nome dela? Esqueci. Donatella. Donatella. Aí as pessoas acham que eu só converso com as pessoas. Eu converso com o cachorro. Já entendeu que não é para ela tipo portão, né, filho? Olha lá, prestando atenção. Olha lá, tá prestando atenção lá. Cadê? E aí, eu preciso que você entenda o seguinte. Geralmente, o Spitz alemão, ele usa muito o latido. Só para te falar assim, essa é a raça que eu queria ter. Eu não peguei porque uma cliente minha foi muito escrota comigo. A cadela dela deu niada. Ela falou que ia me vender por um preço super em conta e me cobrou 8 mil no cachorro. Eu não quis comprar. Meu senhor amado. E aí eu fiquei puto porque o cachorro dela não tinha vacina. Não tinha pedigree. E aí ela falou, eu gastei muito quando nasceu o filhote. Eu falei, gastou nada. Eu que te indiquei a cesárea, foi R$1.000 a cesárea. Você está com 4 filhotes aí para vender. Você quer me pedindo R$8.000 no filhote. Aí acabou que a Aninha caiu na minha vida. E sabendo que eu cuidei do cachorro da família, do marido dela inteira, que os caras têm uma condição financeira muito, muito boa e uma gratidão muito grande. A mulher que cresceu o olho, entendeu? Sim. E aí o que acontece? O Spitz alemão, ele acaba tendo uma característica muito peculiar que, como ele é muito pequeno, ele fica muito agarrado com a gente e ele começa a usar muito o latido para conseguir as coisas. Então, a gente tem que partir da prerrogativa de que, por exemplo, o latido para o interfone é uma sinalização muito importante que o seu cão se incomoda muito com a chegada das visitas. Então, quando a gente tira o gatilho do interfone, né? Igual eu falei, você liga 30 vezes para a casa da pessoa. Eu até fiz isso ontem com um cliente. Eu vi o teu stories, não sei se foi stories ou foi no teu feed lá de notícia. Aí eu ligo mesmo, assim. Eu ligo, ela vai correr as 10 primeiras vezes. Vai. Depois ela não vai mais. Quando ela não for, você vai dando petisco. Quando ela não latir, olhar para você dar petisco, ela vai
desassociar o portão com a chegada de alguém, o interfone com a chegada de alguém, e aí o que vai acontecer? A gente já vai eliminar um latido frequente na sua vida. Esse eu assumo completamente o erro, porque quando tocava o interfone a gente falava, quem chegou? Eu falei agora quem chegou, ela já levantou a cabeça. E é importante porque se ela não latisse para outra questão, né, para o portão, essas coisas, o cachorro da rua, eu ia te falar, cara, continua desse jeito, se não está te incomodando, tá bom. Só que todo e qualquer tipo de latido sem função, ele potencializa os outros, vira um hábito, né? Então, assim, já teve caso de eu atender o da Pomerana que latia para ir pro colo, que latia para pedir comida, que latia para falar com as pessoas, que latia para as visitas. Então, assim, quando a gente começa a matar os latidos, as origens do latido, a gente consegue realmente melhorar muito as coisas. Né? Não sei se você lembra na maratona, não sei se você viu. Chegou a ver a maratona, viu? Não viu? Então, não sei se eu contei essa história, mas da questão do latido do Joca e do Zeca, que são os dois malteses que eu atendi. Que eu atendi eles com 4 meses, e aí, quando teve 4 anos, a mulher me ligou. Demorou 4 anos para me ligar de volta. E aí, o que acabou acontecendo? Ela falava assim, Perdigão, os cachorros lá tem muito. Aí ela foi perguntar, né? Eu fui, cheguei, estavam latindo enlouquecidamente. Eu fui pegar uma coleirinha nesse estilo aqui, botei em cada um, né? Ficou comigo, longe da dona. Aí eles pararam de latir na hora quando eu botei a coleira. Comprei uma dessa na Free Fire. Parou de latir na hora. Aí ficaram comigo. Aí eu falei assim, como é que funciona a sua vida? Só para você se identificar. Ela, o Joca dorme comigo, o Zeca dorme com a minha mãe. E aí dá umas 6:30 da manhã, a gente levanta e vem para a sala. Aí a filha falou assim, não, mãe, não é que a gente levanta e vem para a sala. O Joca te acorda. Então, assim... Ele te acorda latindo e daí você desce para dar comida. E aí ele acordava latindo, ele pedia comida latindo, ele pedia para sofá latindo, e ele recebia as pessoas latindo. Eu eliminei comida, quarto, sofá, e dei a opção para ela, quando as pessoas chegassem, o entregador, ou dela botar na coleira ou dela prender na cozinha. Cara, deu 5 dias, o cachorro parou de latir. A mulher ficou feliz da vida. Porque ela, sem querer, potencializava isso. E o que acaba acontecendo hoje? A Donatella, ela desce e ela consegue efetivar o que ela quer. E aí ela volta e a vida continua do mesmo jeito. Sim. Tem motivo para mudar? Não. Tá ótimo. Não tem motivo, tá ótimo. Eu vou lá, cuspo na cara dos outros, xingo, faço tudo. Pô, volto lá, deito o pé de meu pai faz carinho comigo, ele dorme junto, abraçado, vê um Netflix, fina estampa, acabou. Eu não vou mudar nunca. Eu não preciso mudar. Agora, se eu chego e crio a barreira, se eu tiro acesso ao narcótico que ela usa, que é fofocar na janela, se eu gero consequência negativa para ela, de botar ela de castigo se ela ficar exagerando lá em cima no latido, né? Se eu deixo ela 30, 40 minutos separadas, quando ela voltar, eu fico 30, 40 minutos sem dar atenção nenhuma para ela poder entender que ela está errada. Se eu dessensibilizo a questão do interfone, né, de ficar apertando, e se eu dessensibilizo os estímulos externos quando eu estou na garagem treinando, passou um cachorro, ela não latiu, eu faço festa. E se eu estimulo ela 3, 4 episódios por dia de 1 hora, a vida dela até hoje, era de uma solteira pervertida, e ela vira uma mulher casada séria. A quantidade de limite que ela tem de um dia para o outro aumenta de forma abrupta. Sim. Então, a gente acaba fazendo um choque de ordem. Né? Ela estava na esbórnia ontem, hoje ela é uma mulher de família. É um choque de ordem muito intenso, de uma forma não punitiva, mas que consegue impor um pouco de limites para poder te dar um pouco de qualidade de vida, entendeu, Dó? Eu acho que a real intenção é essa, porque você vai falar para mim assim, é fundamental para ela fofocar no segundo andar? Não. Pelo contrário, ela fica desequilibrada, pode se machucar no portão, essas coisas. Sim, e ainda mais por ela ser pequenininha, sobe e desce escada, pode ter um problema de coluna, pata, qualquer coisa, enfim. É para diminuir a quantidade. Além dos outros defeitos, que é acordar sua filha, que às vezes Sim, tá
tá dando uma sonequinha da tarde, ela vai lá e... Daqui a pouco sua mulher joga ela lá de cima. Vai fofocar lá na rua, capeta! Agora que a criança tá cheia de refluxo, cheia de gás, demorou 1h30 para conseguir fazer dormir a cachorra. E vou te falar, por mais que você ame, é muito difícil. Esse caso que eu te falei da cachorra que rosnou para um garoto, é um casal de psiquiatras, dos bons. E eles eles pegaram uma husky, a Kyla. Aí eu peguei a cachorra no começo, ajudei, brincadeira de morder, tal. Ela engravidou, instruí tudo sobre a gravidez. Ela não fez quase nada do que eu falei, mas fez alguma parte. A cadela nasceu, falei, olha, tem que dar atenção para os dois, tal. Ela foi fazendo, lá vão ter. Chegou um dia que ela me ligou que a cachorra tinha rosnado pro filho dela. Aí eu cheguei lá e falei assim, você já percebeu o que seu filho faz com ela? O garoto puxava ela pelo rabo, tirava os brinquedos da boca dela. Eu falei, cara, cachorro é santa até a página 2, cara. Nem eu ia aguentar isso, não. Sim. E aí Eu cheguei pergunto lá... pra ela, se o neném ficar puxando o cabelo da mãe, vai aguentar? Não aguenta. E a gente vai aceitando essas coisas, Eduardo, de forma natural. Você não faz Sim. de propósito. Quando você vê, a coisa está montada, porque a rotina está pesada, a mulher teve neném e está na fase que todo mundo estava super preocupado com a sua esposa quando estava grávida, agora todo mundo só quer saber da criança, e você está de lado nessa história, porque você é só um coadjuvante que fez a criança, ninguém quer saber se você está bem, o que você está achando do peso da paternidade, que não sei o quê. Então, assim, é um conjunto de coisas e vai gerando essa permissão, entendeu? Então, assim, se você conseguir seguir esse protocolo, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir zerar isso aí num espaço de tempo muito curto. Zerar, assim, na minha opinião. Eu não sei se talvez muito curto, assim, tanto que o senta, o deita, foi bem rápido para ela aprender. Mas alguns outros comandos, assim, eu não sei se é por falta minha de insistir mais vezes, tentar mais vezes praticar isso com ela, ou que ela é mais devagarinha para aprender as coisas. Talvez uma falta de apetite, Pode ser. que aí seria interessante, de repente, tentar utilizar nesse caso. Um frango cozido. Na verdade, até ontem eu fiz um teste com ela, porque ela não estava fingindo morta e não estava rolando, não estava fazendo, não, e estava indo pouco para a caminha, digamos assim. Uhum. Ontem, quando cheguei do serviço, antes de dar a comida para ela, eu peguei os petiscos, porque se eu fizer com ração, ela não faz nenhum, quer dizer, ela faz os comandos já sem petiscos, sem nada. Mas como eu queria estimular o deita, a caminha, o morto, o rola, eu deixei ela, dei comida cedo e antes de dar comida novamente, que eu fui fazer um treinamento com ela, digamos assim. Faz muita Aí, diferença. bastante. Essa é a questão. Essa é a questão mais importante, porque tem alguns animais que você pode dar comida a qualquer hora que você quiser. Sim. Tem outros que o jejum é interessante para gerar foco. Realmente é o caso dela. Realmente. Ela é bem mais focada com E em jejum. quando você usar frango cozido ou frango cozido ou salsicha de frango, nossa senhora, parece até droga, é alucinógeno. Eles ficam alucinados. Frango cozido e salsicha, eles ficam alucinados, velho. Alucinados reais mesmo. Reais, assim. Porque o comando de morto de rola, assim, é um mimo mesmo, sabe? Sim. Mas o que mais me preocupa realmente é o comando da caminha. Porque a caminha, ela não tem só a função de ir no curso, acho que não tem escrito isso. A caminha não Olha tem lá, ó, onde que ela fica ó, o dia inteiro, às vezes. Ó. fofocando. Não, ela tá no sofá. Lá em cima, lá do sofá. O comando de, por exemplo, a minha cadela, ela curte ficar na caminha. Ela curte subir no sofá. Só que, de tanto eu bonificar positivamente para ela ir para Minha. a caminha, cara, Ela perde o interesse no sofá. e quando ela não está fazendo nada, ela está na caminha.
a caminha virou um ponto de equilíbrio. Quando ela não está fazendo nada, ela vai lá e deita na porcaria da caminha. Então, por exemplo, a gente tá lá na casa de praia. Aí ela vai, corre o gramado todo, sobe escada, volta, vai atrás da minha filha e tudo. Daqui a pouco ela olha, cata todo mundo, ninguém dá atenção, ela deita na caminha, agarra alguma coisa, rói e dorme. Descansa. Ela descansa realmente. Então, Sim. isso para mim que é o mais interessante. Ela descansar. Ela, tipo, Ela achar um gastar, ponto de... é isso que eu quero que a minha cachorra faça. Ela, às vezes, ela fica, sei lá, quando a gente está em casa de final de semana, ela fica deitada em cima do sofá o dia inteiro, a gente não faz nada, ela não brinca sozinha, ela não vai fazer as coisas sozinha. E daí, E aí então, daí ela, tipo, você só vai conseguir criar isso com a associação de jejum, jejum associado a brinquedos que não fiquem disponíveis direto. tinha bastante brinquedinho, tanto isso que era uma pergunta que eu tinha para fazer para você. Ah, é ideal que eu vi esses dias, não sei se foi no YouTube, no teu YouTube, no Instagram teu, que você falou dos brinquedos para revezar. Você põe um brinquedo, não sei se foi no teu Stories também, põe um brinquedo num dia, tira, no outro dia você põe outro, porque senão, se você deixar, ela tava com 3 bichinhos de pelúcia, mais 3 ossinhos, tudo na caminha dela, e ela não brincava, porque ela estava sendo banalizada a mesma coisa que eu estava fazendo com a coleira dela. Só que eu a coleira dela ficava no pendurador de chaves. Agora, eu estava deixando no chão, junto com ela, na caminha, do lado da caminha, do lado do puff, do lado do sofá, só que ela começou a roer a coleira. Então, aí eu tive que tirar a coleira do chão e deixar em cima do balcão. Mas hoje em dia eu deixo no balcão da churrasqueira, às vezes eu deixo no balcão da cozinha, às vezes eu deixo no balcão da sala, não sempre no mesmo local. Mas mesmo assim, quando eu pego a coleira, ela vira no giraia. Quando você Ela pega a coleira, ela fica doida ainda. fica. Aí seria interessante você colocar E nela. colocar, e tirar, colocar, ou colocar e deixar nela. Você pode colocar e deixar nela e passar Vick Vaporub na guia para não comer a coleira. Ou você pode colocar e tirar várias vezes, entendeu? Quando eu ponho a coleira, ela vira já o pescoço já para mordiscar a coleira. E aí, porque o que acontece? Ela vai parar de De morder morder. a coleira porque está com gosto ruim, importante, ou ela vai parar de botar a coleira porque ela realmente vai desassociar a coleira com ir para a rua. São duas alternativas bem interessantes, entendeu? Entendi. Essas duas que a gente precisa que aconteça. Tipo, vou botar a coleira, ela vai. Desiste. Aí, ou eu vou botar e tirar a coleira. Aí também é uma opção, entendeu? Funciona muito bem. Show de bola. Eu acho que o nosso caminho realmente é esse, porque você estava fazendo as coisas certas, entendo, mas realmente algumas outras coisas precisam ser mais massificadas, entendeu? Eu sei que você está na rotina pesada e tudo, mas a, só a alternativa de bloquear a descida e tampar o vidro já vai ajudar muito. Mas as outras precisam ser feitas mesmo para a gente conseguir atingir um equilíbrio mais rápido. Mas aí você vai botando essas coisas em prática e vai me gritando que eu estou aqui para te ajudar. Maior E prazer do mundo. a questão do isolamento dela de 1 hora, com 3 episódios por dia e tal, que eu peço para minha esposa fazer. Beleza, no primeiro episódio eu tenho aquele conezinho lá que recheia com banana e com petisco junto e tal. Beleza, na primeira vez que isolar ela, eu ponho esse brinquedo. Aí, se ela não fizer nada durante essa 1 hora, eu Deixa tiro o ela. brinquedo. Oi? Aí quando você for soltá-la de novo, você tira esse brinquedo. Você pode voltar a oferecer o mesmo brinquedo se você conseguir rechear mais. Como você pode pegar um osso grandão, Mas né? Pode falar. e daí, beleza. No primeiro episódio foi ela comeu as coisinhas que tinha lá e deixei mais uma galinha que faz barulhinho lá em cima lá para ela. Tá? Tá, no outro episódio eu venho, libero ela, tiro o conezinho que ela comeu ou não comeu e tiro a galinha e dou o mesmo brinquedo para ela depois ou eu troco o brinquedo. Se você Ela puder não tem um trocar, brinquedo sempre vai ser favorito, digamos interessante. assim.
Se você puder trocar, sempre vai ser interessante. Sempre. Vai ser sempre mais interessante se puder trocar. Mas se não puder trocar, você só vai recolher para ela valorizar quando ela ficar presa de novo. Entendeu? Ela gosta bastante de garrafinha de PET. Corre. É. Vamos largar na garrafa PET. Comprar Coca-Cola, Guaraná, tomar tudo e dar as garrafas para ela. É mais barato que os brinquedos, bem mais barato. Eu dou aquelas garrafinhas pequenininhas de água com gás, da Ouro Fino, sei lá, da vida. Ela se amarra. Aham. Mas, assim, ela se amarrava muito mais antes. Hoje eu tenho que dar um estímulo para ela, tipo, agitar a garrafa, tacar a garrafa, fazer o barulho com a garrafa, para daí ela começar a brincar com ela. Porque, na verdade, ela está muito condicionada a ter a atenção e ter o estímulo, entendeu? Eu acho que você vai começar a recuperar a independência dela de forma gradativa. Aí que você vai começar a sentir mais diferença, entendeu? Entendi. Vai demorar um pouquinho, mas a diferença vem. Mas acho que o caminho é esse aí mesmo. O caminho realmente é esse. Aí você faz aí, vai me gritando qualquer coisa. Manda para Show. mim, direct, WhatsApp, Facebook, o que você quiser. Maravilha. Tá bom? Maravilha, Perdiga. Prazer imenso conhecer vocês aí. Ficou irado o videozinho com ela. Qualquer coisa me chama, estamos aqui. Até a nossa próxima consultoria aí, que vamos ter outra. Se Deus quiser. Maravilha. Grande Obrigado, abraço. Perdiga. Prazer Tudo de imenso. bom, Obrigado cara. demais. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.